E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E no episódio de hoje, Diego, vamos falar sobre treino para mulheres, mitos e verdades. Semana das Oh, Mulheres agora, né? Dia 8 foi Dia Internacional das Mulheres. Então, nada mais justo do que falar sobre elas, né, Diego? exatamente, né? Com certeza. Não diria nem o dia, é o mês da mulher, cara. É o mês da mulher. E é um mês importante também, né, Brunão? Que é o nosso aniversário, né, cara? Fala aí. Dia 30 é o E isso meu, o seu sem é dia vinte e dúvida, né? cinco, né? 24. 24, ó, tá vendo? É um mês maravilhoso. Só tenho isso a dizer. Mês de março é o mês completo. É um mês Só faltou o completo. carnaval. Só faltou o carnaval. Muito bem, cara, muito bem. Mas eu acho importante sim a gente falar sobre mitos e verdades aí do treino para as mulheres, tanto na parte de força, nos treinos de corrida. Acho que vai ser um super episódio pro pessoal. Com certeza, Digão. E assim, por que que eu acho que esse episódio é interessante? Porque ainda mais, você falou, né, a gente ia falar sobre força e tudo, mas ainda mais acho que na parte da força, né? Eu acho Sim. que ainda existem certos mitos aí é, com relação à força para o treinamento das mulheres, né? Como se fosse algo desnecessário, né? Como se fosse algo que ia tirar a feminilidade da mulher, ia deixar ela masculina, né? Então, eu acho que existem aí muitos mitos e a gente pode não, nós vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso. Não, e já vamos começar com esse aí. Brunão, se a mulher ir lá pra academia, musculação e começar a treinar, ela vai ficar parecendo homem, Brunão? Responde pra gente. Corpo de Não, Diego, homem? com certeza não. O que acontece, né? Eu acho que esse é o grande mito para qualquer mulher, não só para as corredoras, né? Sim. Muitas pessoas que só vão buscar mesmo qualidade de vida e tudo, com medo de ficar com um corpo masculino, né? E, e assim, dificilmente, uma mulher sem tomar hormônio, digam, vai ficar com um corpo masculino. A menos que ela faça ali uma dieta muito restrita, sabe? Seja muito certinha com a dieta, treino muito pesado, ela vai começar a ficar muito definida. Também a gente precisa definir o que é o padrão, masculino ou não, né? Mas enfim, vamos É, supor que aquele padrão que está na sociedade ali aceito, vamos dizer sobre isso. Então, vamos colocar mais ou menos assim. É, então, nesse caso, sim, mas cara, dificilmente, se não tomar hormônio, a mulher vai ficar com o corpo masculinizado. A ideia do treino de força é o quê? É ela ganhar mais músculos, o que não quer dizer que esse músculo vai ficar aparente. isso. Enquanto as pessoas treinam há anos e não estão com a musculatura aparente, por quê? Porque a dieta não está 100% equilibrada, porque também não treina ali no 100%, mas treina, são pessoas saudáveis. Porque não é bem assim, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco desse receio, mas cada dia mais eu vejo que não existe mais, tá, Diego? Eu vejo que está diminuindo. Que bom, né, Mas eu acho cara? que ainda tem. É muito bom, mas eu acho que ainda tem. Não sei qual que é a sua opinião também sobre isso. Assim, o que eu vejo, que você falou de padrão, né? É que o padrão que a galera tem na cabeça, ou tinha, né? E isso tem se desmistificado graças a gente que tá expondo isso também, né? Eu falar Deus, mas Deus também tá nessa. Mas é aquele padrão Arnold Schwarzenegger, cara. Eu acho que era muito visto dessa forma. Eu vou começar a treinar, eu vou ficar que nem o Arnold. Não. Pra mulher, então, pô, imagina, cara, com aquele peitoral gigante definido, aquele deltoide enorme, um bíceps aparente. Isso é muito difícil, né, Brunão? É muito difícil. E também tem a questão da gordura corporal, né? Que a mulher tem um pouco mais de gordura corporal de uma forma natural e acaba nem aparecendo. Por isso que você falou da questão dos hormônios, né? Que ajudam nesse processo, tanto no ganho de massa quanto nessa redução da gordura. E não, cara, é um mito muito grande, né? É um mito muito grande. E eu concordo que acho que tem diminuído, sim. Eu vejo mais pessoas indo mais pessoas, mulheres principalmente, indo para musculação e sem medo desse De ser grande, feliz.
Sem medo de ser feliz, exatamente, também concordo com você. Mas acho que é mais esse padrão mesmo, viu, Brunão? Tinha-se essa ideia. Tanto para homens quanto para mulheres, né? Ah, vou ficar grandão. É que assim, ó, não quero pegar muito pesado que eu cresço muito rápido, né? Eu ganhei muita. Já ouviu Nossa essa aí? senhora, Essa é muito quantas boa. vezes eu não ouvi isso? Diego, assim, você também falou uma coisa, então, tocou num ponto interessante aí, né? Que é a biologia, né? Do homem e da mulher. Sim. Então, É até legal a falar mulher, sobre isso. a mulher ela tem mais dificuldade para ganhar massa muscular. Por quê? Porque ela tem 10 vezes menos hormônio, né? No hormônio masculino, testosterona, do que o homem. Exatamente. Então, é uma diferença muito grande. Por isso que a gente também vê essas diferenças em números, né? Seja qualquer que seja o esporte, né? Então, o recorde da maratona masculino e feminino, ele não vai ser igualado, pelo menos eu acho que num futuro próximo vai ser impossível, talvez mais para frente com todas essas drogas aí que a galera toma, mas eu acho que vai ser difícil, por quê? Porque é a biologia, a fisiologia do corpo, né? Foi feito assim, ponto. É, então, para a mulher é mais difícil mesmo. Ela ficar com esse corpo mais masculino. Por quê? Por causa disso, Diego. Por causa dessa biologia e o que você disse aí que ficou, acho que ficou muito bem também explicado nesse sentido. E também eu vejo uma outra questão, Brunão, que às vezes as pessoas ficam com essa coisa na cabeça, eu não quero ficar muito definida, né? Porque as redes sociais hoje em dia trazem, né, aqueles nichos, aí a pessoa segue às vezes uma Graciane que a mulher é gigante, de enorme, de forte, e aí idealiza aquilo, se eu fizer musculação eu vou ficar daquele jeito. Não. Não é isso, entendeu? Às vezes a gente fica, a rede social às vezes traz, né, atrai muitas coisas que você está buscando, né? O algoritmo está te indicando Hum, aquilo, e aí você acha que realmente é daquela forma e não é. Tem muito mais aí. Mas acho que é importante esse papel que a gente tem aqui de desmistificar isso, e tem outras pessoas que falam sobre esses assuntos, porque é importante a mulher, o homem, né, de fazer o treinamento, cara, pensando na longevidade, né? com certeza. Acho que em primeiro lugar até, né, Em primeiro Diego? lugar, né? Antes Mas, da estética, né? Com certeza, né? e, não, e você falou da Graciane, e eu lembro de uma vez ter visto um meme na internet, já faz alguns meses que eu vi, mas foi muito engraçado, né? Quando a gente vê padrão de beleza, né? Não sei quantos anos faz Hum, isso, talvez uns 15 anos, né? O Pânico, tinha as eu sei que você vai paniquetes. falar, Então, é, aí mostraram assim, esse era o padrão de beleza 15 anos atrás, né? Tipo, as paniquetes. E hoje é algo totalmente diferente. Por quê? Porque hoje tem droga envolvida, né, Diego? Vamos ser claro. muita, né? Tem. Eu não tô falando só de Ozempic, de Monjaro, caneta emagrecedora. Eu não tô falando desse tipo de droga, tô falando de outras. Isso é só para É, perder peso. Então, pode ter certeza absoluta, Diego. A mulher que está ali com esse padrão de beleza de hoje, ali com a definição muito alta, porque está tomando alguma coisa, não adianta. É, Mudar os seus padrões, e aí alguns vão concordar, outros não vão concordar, mas fato é que hoje muitas mulheres estão querendo ficar com um padrão de beleza atual, né? Que é um pouco mais perigoso. A gente está falando cara, aqui, a gente quando fala aqui de treinamento, a gente também fala um pouco de saúde. Então, e aí se a gente fala de alto rendimento não é saúde. E esse padrão de beleza imposto hoje não é alto rendimento, porque elas não estão fazendo nada, é só postando no Instagram, não participam de nada, não, né, não vão para uma Olimpíadas, né? Então é algo ainda mais perigoso, né? Porque se você pegar um atleta olímpico, se ele tomar as drogas é porque ele quer atingir algum objetivo, e a gente pode discutir se está certo ou não, mas ainda tem um porquê, né? No o final das fim. contas, ele depois vai sofrer com os efeitos colaterais, mas enfim, ele sabe disso, é o risco que está correndo. Então, eu não sei, enfim, eu acho um pouquinho exagerado o padrão imposto hoje. Mas enfim, acho que a gente também é, desviou talvez um pouco aí o assunto, falamos um pouquinho Já disso, mas entrei acho que faz padrão de parte também. beleza. Faz. Não, É, mas cara, Está muito no alvo essa questão do padrão de beleza. Tem que ser assim. Se você pegar a história, o padrão de beleza era uma pessoa mais com uma silhueta maior, mais cheia, porque isso mostrava riqueza, mostrava que a pessoa se alimentava melhor. E aí, quem era muito magro, tipo, você era pobre, era.
E tem isso, e olha como que vai mudando ao longo da É, história e você querer seguir os padrões que eu acho que é o que tá errado, entendeu? Você tem que seguir o que é melhor para você e não o que o fulano lá faz, o que o outro faz. Mas é que tem assim, um preconceito muito grande ainda e a galera fica apontando o dedo, né? Como se você não tivesse saúde ou não tivesse. é, É complicado, né, cara? Mas é isso complicado. gera bastante discussão, né? Hoje em dia também tem se falado muito, a pessoa tá acima do peso, mas ela é saudável. Isso, não vamos falar disso agora, que isso aqui vai render um podcast também, mas a gente poderia conversar sobre isso. Tá, você tá acima do peso, tipo, sei lá, obesidade, já tá batendo obesidade 1 segundo o IMC, mas teus marcadores de saúde lá no exame de sangue tá tudo ok. Você acha que você tá saudável no longo prazo? E aí, que também tá rolando uns assuntos assim hoje em dia. Isso, cara, eu não sei, rende, viu? Rende bastante. Isso, Diegão, acho que a gente nem vamos entrar nesse tema aí, que a gente vai fugir muito do assunto, Vai porque fugir muito. Esse vai isso render, aí esse vai. rende, isso rende. Mas, ô Bruno, agora, né, voltando aqui, ó. Segundo mito, acho que mulheres devem treinar com cargas leves e muitas repetições. O que que você acha? Nossa senhora, isso aí resgatou do fundo do baú, né, cara? Eu lembrei você fez essa pergunta, eu lembrei da época que eu trabalhava em sala de musculação, né? Porque sei lá quantos anos isso faz. Não pode fazer hipertrofia, nem força máxima, só pode fazer Não, trabalho de resistência. mulher tem que treinar com 15, 20 repetições, né? Tem que treinar carga leve, tem que. E, e não tem nada a ver, né? Obviamente é um mito, né, Não. Diego? Porque a mulher, se quiser treinar hipertrofia, ela treina, né? A gente já falou aqui antes, ela vai treinar hipertrofia, ela não vai ficar musculosa. Ela vai ganhar massa muscular, o que não quer dizer que ela vai ficar musculosa, masculinizada. São duas coisas diferentes. Então, para treinar hipertrofia, você vai treinar com menos repetições, com mais carga, né, até a falha. Mulheres corredoras podem e devem fazer um treino de força, né, máxima ali, treinando 4, 5, 6 repetições, ou menos, Sim. depende da preferência do treinador, mas no meu caso, 4, 5, 6 repetições, com carga bem elevada, com menos repetições, né, como eu disse. Também pode. Então, é um mito e eu acho que esse também já está um pouquinho desmistificado, Diegão. Não sei o que você acha. Ah, sim. E ainda bem, né, cara? Ainda bem. E ainda bem. Não, porque, vamos falar aí a verdade, né, Bruno? Para ganhar 1 quilo de massa muscular, hein, cara? Se fosse assim tão fácil, né, cara? Treinava um mês por ano aí, o resto eu ficava só de boa. É bem É por aí mesmo. difícil, cara. Você ganhar 1 quilo de massa muscular e vai falar, não, vai lá, você vai ficar enorme se você fizer. Não faz hipertrofia, que você vai ficar muito grandão, viu? Aqui, ó, vai ficar muito grandão. Vai sim. E aí, né, Vai. imagina a mulher fazendo isso, vai parecer. Não, ainda bem, né, que esses mitos estão sendo levados Quebrado. embora, quebrados, É, exatamente, exatamente. Diegão, tem outro mito também, mas acho que a gente já pincelou também sobre ele, é que assim, para a mulher a força não é a prioridade, né? Porque eu acho que antes as mulheres pensavam que assim, o negócio delas, porque se a gente for nas estatísticas, 80% das mulheres querem emagrecer, 80%. Então é muita coisa, né? Sim. Então foi colocado para elas que a prioridade é o aeróbio, não é a força, Ah, porque o aeróbio que sim. emagrece. Boa, E só boa. que a gente já sabe que hoje não é bem por aí. O aeróbio te ajuda a queimar mais calorias em 1 hora do que um treino de musculação de 1 hora? Sim, com certeza. No curto prazo. No longo prazo, a musculação vai te dar mais músculos. Com isso, você aumenta seu metabolismo basal. Então, se você aumenta seu metabolismo basal todos os dias, você gasta mais calorias, porque antes, vamos supor, você tem um metabolismo basal de 1.500 calorias por dia. Você ganha mais massa muscular, o seu corpo precisa trabalhar mais para manter essa massa muscular ativa, o que não acontece com a gordura, mas acontece com o músculo.
Então, seu metabolismo basal vai, sei lá, para 1.700. Então, você ganhou 200 calorias por dia. Para você fazer um déficit calórico para emagrecer, agora ficou muito mais fácil. Né? Sua Exatamente. dieta não precisa ser tão restritiva. Então, hoje a gente já sabe, né? A musculação, o treino de força, treino resistido, ele é tão importante para o emagrecimento quanto o treino aeróbio. Muito bom, muito bom. É legal isso, né? De você levantar esse ponto, cara. Né? E é uma realidade, né? E os dois juntos, eu acho que é a união perfeita. A união perfeita. Você conseguir fazer o aeróbico e ainda mais o treino de Hum. força. Mas tem um mitaço na corrida, Brunão, que isso acho que foi levantado até por uma artista que soltou uma dessas, fala que correr faz a bunda cair, Brunão. O que que você acha? Ah, não, cara. E aí? Não só, né, por conta do impacto, você vai ficar com mais, sei lá, ruga, colágeno, sei lá, enfim, E, essas paradas aí. O que que você acha disso aí, hein, Bruna? é, as pessoas, né, falam sobre isso, falam, né, do glúteo, das bochechas. Alguns falam por causa da gravidade, né, que você está correndo e está ali balançando tudo, né, a bochecha Uhum. fica... É, mas fato, o que acontece, né, é um viés, né, porque as pessoas, hoje em dia menos, mas antes, principalmente homem também, mas eu acho que mulher ainda mais, as pessoas corriam e elas não gostavam de fazer treino de força. A maioria ainda não gosta, faz porque sabe que é bom, porque hoje em dia, graças a gente, Diegão, Graças a gente. Que a gente fica estamos quebrando martelando esse aqui. paradigma. Que a gente fica É, martelando aqui, né? hoje as pessoas treinam mais força, mas antes as pessoas só corriam. Então o que acontece, Diegão? É claro que vai ficar com a bunda mole, com a bochecha mole. Por quê? Porque não tem massa muscular. É pele e osso, não tem massa muscular. Vai ficar flácida, não tem jeito. Agora, e não é que não tem massa muscular que está correndo, mas é porque tá perdendo aquela gordura, tá só mantendo aquela massa muscular que ele já tinha lá, que era pouca, Isso, e aí tá exato. pegando, tá secando a gordura, tá aparecendo aquele pouco músculo que a pessoa tinha, né? Calma, né? Que senão parece que, tá correndo, vai Foi perder. muito literal, né? Não, não É, seja. não. Sim, mas você entende, né? Esse ponto. Você tem, Claro. mas é isso. Mas você bateu num ponto legal mesmo. E agora as pessoas treinando, eles conseguem ter a manutenção e até um pouco do aumento, que a gente já viu isso. Isso. Eu trouxe casos aqui de alunos nossos que fazendo progressão para maratona ainda conseguiu ter até ganho de massa muscular, porque está se alimentando de uma forma correta, está fazendo treino de força, não é nem treino de hipertrofia, né? De força máxima, e ainda assim teve Hum. manutenção, teve ganho de massa muscular nesse Alunos processo. homens e mulheres, hein? E Homens e mulheres. mulheres, homens e mulheres. Exatamente. Então é isso. Mano, perfeito, cara. Perfeito. É exatamente isso aí mesmo. Que legal. E também tem uma outra É, questão, né, do rosto, né? Que a gente fala do rosto. Quando você vai pra rua correr, você fica muito exposto ao sol. E aí você precisa proteger seu rosto. E tem muitas pessoas que não passam protetor isso. solar, que não colocam óculos escuro, que não correm com um boné, uma viseira. Isso também acaba prejudicando. Mas não é pela corrida, é mais pelo sol do que pela corrida, né, cara? Também é A verdade, exposição Diego. solar, né? Isso, e também tem cai nisso que a gente falou agora, né? Então, você está correndo, você está, provavelmente, depende da sua alimentação, mas vai, você também está perdendo gordura. E essas aqui na bochecha, não sei o que, é gordura, né? Então, você vê quando a pessoa emagrece muito, ela seca aqui, porque Aí grande acelera. parte, aí um dermatologista pode explicar melhor, mas é muito feito pela gordura, né? As bochechas ali. Por isso que essa parte emagrece muito. Só que o que acontece? A pessoa antes pesava, sei lá, 80 quilos, com um percentual de gordura alto, ela emagreceu um pouco, talvez não muito, 75, mas diminuiu bastante o percentual de gordura, então ela perdeu muita gordura, perdeu peso, e só que a bochecha dela tinha esticado, porque tinha 80 quilos, um percentual mais alto, então já esticou, então a pele ficou um pouco. Então, a hora que ela perdeu, essa pele, eu sei que ela volta, mas eu acho que ela não volta como era antes. Eu não sei, como eu disse, um dermatologista pode explicar um pouquinho melhor, né, um pouco mais tecnicamente assim falando.
Mas, então é mais ou menos isso que acontece. Então aquilo fica ali um pouquinho, a bochecha um pouquinho flácida. Mas é isso, não quer dizer que a corrida causou isso. Exatamente. Correr não causa isso, né? Correr, ainda mais se você correr, quando a gente fala também, ficar ali com o glúteo caído e tudo, também é uma questão de eu fazer o treino de força conjunto com a corrida. Então é o que a gente bate aqui, né, Diegão? Quase todo episódio. Treinar as duas coisas, né? Sim, Se o sempre. objetivo é a corrida, ótimo, foco, corrida. Mas a força é a base, a força é o melhor acessório que você pode ter. É um dos melhores, como vou dizer, preventivos de lesões, né? A força também. Então, misturar as duas coisas, fazer esse mix, é o melhor dos mundos. Com Sempre. certeza. Com certeza. Com certeza. E Para acho que uma homens e da... para mulheres, e acho que até principalmente mulheres, digam, porque o homem, pela própria biologia, fisiologia dele, ele tem mais massa muscular, né? A mulher tende a ter menos. tem mais Então, acho que massa e demora mais para entrar no. Vai entrar lá com 50, 60, 70 anos que começa a ter uma perda maior de massa, né? A mulher já tem essa isso. perda maior de massa antes já. É isso aí. Né? Eu acho que por isso que é importante ela, quanto mais cedo eu entendi esse ponto que você colocou. É bom para os dois, né? Mas a mulher acho que ainda tem que ter um cuidado maior ainda com o treino de força, pensando em longevidade, cara. Porque Com depois da certeza. menopausa ali, a coisa, o bicho pega, né? Também tem isso. Tem também, você falou aí da longevidade, tem a questão da saúde óssea, né? Que um treino de Ah, força vai te ajudar. Então, depois, quando tiver osteopenia, osteoporose, essas coisas, você consegue minimizar esses efeitos a longo prazo, né? Talvez você não vai conseguir evitar uma osteopenia, né? Normal, vem com a idade. Porém, ela vai ser mais lenta, né? Menos agressiva. Então, se você puder fazer com que isso aconteça, é melhor, sem boa. dúvida, né? Eu acho que ninguém vai pensar o contrário, né? Porque, de fato, fazer o treino vai ser muito melhor do que não fazer. Não, com certeza. Que legal. Muito bom, Brunão. Que tá bem falado, hein, cara? Eu acho que é isso. Isso aí. É, se inscrevam aqui no nosso Spotify para finalizar. Lá no YouTube também, Corrida Consciência, no Instagram. Na Best Run, pô, tem que ser na Best Run também, né? Vim treinar com a gente tanto a força quanto a corrida. É, treinador Diego Fernandes e E arroba Bruno Bruzin. boa. Galerinha, valeu. Mulheres, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo dia de vocês, pelo Isso mês aí. de vocês. Obrigado por florescer aí os nossos dias Os nossos corações. e os nossos corações. Isso aí. Feliz Dia da Mulher e valeu, hein? Até o próximo episódio.